voltamos com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre as leis de incentivo à cultura e a decisão do TCU de proibir a Lei Rouanet para projetos financeiramente viáveis. A Lei Rouanet representa 80% do que o governo federal aplica em fomento à cultura. Quer dizer, a gente pode dizer que é praticamente tudo. Que é a principal lei de apoio à cultura do país. Os senhores acham que, para que ela seja mais ampla no sentido de atingir os estados que precisam mais, ela precisa ser modificada, a lei, ou é preciso que outras leis sejam criadas? Como é que os senhores veem isso, deputado? Olha, o que a gente tem identificado ao longo do tempo é que há distorções em relação aos recursos que são colocados à disposição da produção cultural do interesse público. Não é? Eu acho que tem que existir um grande debate, uma participação efetiva, exatamente para se ter uma solução coletiva. Não é? Isto daí, nós precisamos dar um valor que, infelizmente, não é dado para a questão cultural no nosso país. Essa que é a verdade. Eu me lembro que, eu era vereador muitos anos atrás, quando o ministro Gil assumiu o Ministério da Cultura, o nosso mandato promoveu uma campanha de âmbito nacional que 1% do orçamento fosse para a cultura. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. Não é? Quer dizer, você pega... Hoje quanto é? Quanto é o orçamento da cultura? 0, qualquer coisa. Inclusive, se você pôr, por exemplo... e pouco, deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. A gente vai, por exemplo, eu me lembro que isso daí cidade do Rio de Janeiro. Aí nós aplicamos 2,64% do orçamento. Quer dizer, não é verdade. Porque quando chega no final do ano, exatamente aquilo que foi realizado não chega perto do 1%. Né? Quer dizer, isto daí, por si só, já significa uma distorção na distribuição dos recursos quando realmente você tem que administrar voltado para o interesse público. Então é isso daí. Quando eu vejo que a França coloca 12% do orçamento nacional na cultura, e é o segundo ministério, o ministério que mais recebe é o Ministério da Juventude, que lá na França existe e aqui não existe, essa questão do recurso do ministério tem pelo menos uma boa notícia, porque o Gil, quando foi ministro, ele batalhou recursos extras nas estatais, em Petrobras, Furnas, Eletrobras, BNDES, e com isso ele passou a ter recurso para editais, que aí independe da lei. É o próprio Ministério, você manda o projeto, são as verbas de fomento direto que não tem que passar pela decisão dos departamentos de marketing das empresas. Né? Então, isso melhorou, porque no tempo do VEFOR, a Lei Rouanet era o único canal. Do Gil para cá, não é mais assim. Este ano, a gente está em ano de ajuste fiscal, né, contingenciamento, aí aperta para todo mundo. Mesmo assim, eu acho absurdo apertar logo o Ministério da Cultura, que tem pouco. Né? E quando a gente sabe que 90% do orçamento é para pagar pessoal, quer dizer, o que sobra mesmo para colocar na cultura? Mas como o Ministério fez isso, ele irradiou o exemplo para as secretarias de Estado. Então, hoje, todas as secretarias de Estado também têm editais dos fundos setoriais de cultura de verbas de fomento direto. E a Secretaria Municipal de Cultura também tem verba de fomento direto. Então, isso é que equilibrou um pouco a produção cultural. Né? A verba de fomento direto é que passou aí para aqueles projetos que não são esses projetos comerciais, que interessam tanto ao marketing das empresas e que interessam mais ao desenvolvimento sociocultural do país. Inclusive, Mário, o Rio aprovou recentemente uma lei estadual que muda a distribuição dos recursos na cultura, né, no sentido de interiorizar mais. A lei garante 60% dos recursos para as cidades do interior e 40% para a capital. Como é que os senhores veem essa decisão, que inclusive foi aprovada aqui na Alerj? Eu acho que qualquer processo de descentralização, ele realmente deve merecer o nosso aplauso.
não é? É fundamental. O interior do estado do Rio de Janeiro, ele tem uma riqueza cultural enorme. Né? Vê aí as folias de reis, né? essas danças, a questão do artesanato, não é? As artes plásticas produzidas por pessoas do interior, a questão da música, não é? Ou seja, há, digamos, um estuário, digamos, cultural no interior que ele, às vezes, não cresce, não se fortalece por falta de um apoio. Então, na medida que exista uma determinação de uma Secretaria de Cultura do Estado, onde começa a dar uma certa prioridade exatamente para o interior, criar as condições de colocar para fora exatamente aquilo que se produz culturalmente, eu acho que é uma coisa que realmente positiva. Merece o nosso aplauso, com certeza. É triste quando a gente vê assim, uma manifestação cultural que a gente pensa, se não tiver um apoio, um incentivo, isso vai morrer, isso vai acabar. Né? E, infelizmente, às vezes acontece. Não, é muito salutar qualquer processo de interiorização da cultura, né? Mas aqui no estado do Rio existe um outro problema, né? Porque se chegou à conclusão que muitos projetos eram apresentados, eram aprovados e só uns 10% conseguiam patrocínio. Isso é assim com todas as leis, tá? Então se conclui, estamos perdendo tempo, estamos desperdiçando o tempo do funcionário público. Então agora a lei estadual exige que você já tenha o patrocinador para poder inscrever o projeto. Eu não acho isso correto. Isso é uma coisa que elitiza, porque aí só aqueles que já estão no mercado, que já consolidaram uma relação com empresas patrocinadoras, que fica uma grande vantagem. Aí quem está começando, né? Não consegue. Mas pelo menos existe as verbas de fomento direto dos fundos setoriais, que é o que realmente ficou como fonte de recursos para esse pessoal. Inclusive o pessoal do interior também tem acesso às verbas de fomento direto. Ou seja, o fomento direto não é o benefício fiscal da empresa. Não é o benefício, não precisa passar pela empresa. A própria secretaria aprova e ela mesma faz um convênio e repassa o recurso, né? O Ministério da Cultura está cheio de editais, tem prêmios, monografias, fundo para teatro, para festival. Secretaria de Estado, aqui na Secretaria Municipal do Rio tem o projeto Viva Cultura, né? Viva o Talento. Então, as verbas de fomento direto é que estão compensando essa distorção provocada pelas leis de incentivo. Porque dificilmente as empresas vão patrocinar projetos que não estejam alinhados com os critérios de marketing delas. Não é verdade? Uhum. Inclusive, o objetivo da lei é esse, estimular as empresas a entrar no jogo. Agora, quando você dá 100% de incentivo, aí você deixa o pessoal mal acostumado, eles não querem outra vida. Tá? Eu defendo que deva-se aumentar o volume de recursos disponíveis para a promoção da cultura. Os recursos diretos. Saia desta dependência do patrocínio, desta dependência da entrada de empresas, até porque as empresas têm interesses que são diferentes do interesse público, às vezes. Uhum. Às vezes não há a coincidência. E o que o Estado tem que fazer é exatamente bancar tudo aquilo que seja do interesse público. A questão cultural é uma questão importantíssima nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Então, é complicado porque a gente está num ano de crise econômica, de cortes em todas as áreas, né? As empresas estão retraídas. As empresas estão retraídas, até as pessoas que trabalham com captação de recurso, né? Têm dito que está muito complicado, inclusive com a ajuda das empresas. Sem a ajuda das empresas, então, acho que é mais complicado ainda, né? Eu queria... Um outro tema que trazer para o debate, um outro tema que eu acho importante, é que algumas grandes empresas, elas criam institutos e fundações culturais. Então, elas mesmas desenvolvem os seus projetos e todo o dinheiro
que poderia ir para o mercado cultural pela Lei Rouanet, fica em casa, né? Então, por exemplo, o Instituto Cultural Itaú, o dinheiro disponível para a Lei Rouanet vai todo para o Instituto, né? O mercado reclamou isso, muito disso. O Gil pensou em fazer uma portaria restringindo a 15% o que um instituto ou uma fundação poderia aplicar em seus próprios projetos, e depois esqueceu, isso tudo caiu no esquecimento, né? Não sei o que aconteceu, mas eu fico pensando, o Instituto Cultural Itaú, ele criou a Enciclopédia de Artes Visuais Brasileiras, é a maior documentação histórica, está tudo lá. Eu sou crítico de arte, então vivo consultando, tem um conteúdo valioso, é um mapeamento cultural da maior importância, então eu tenho que dar o valor também a esse tipo de ação. Mas, né? Em compensação, o Itaú é banco, ganha dinheiro até dizer chega e tem que dar uma contribuição maior em função do lucro que é oferido por suas atividades. Concordo. Agora ele deu. Eu acho que ele deu na área das artes plásticas. E também tem o direito de escolher. Por exemplo, a Nestlé faz um bom trabalho na área de literatura. Ela revela novos talentos, banca edição, banca os lançamentos. E também eu aplaudo o trabalho da Fundação Nestlé no campo da literatura. Então, tem isso tudo também. Eu acho que a empresa não pode ser vista como uma inimiga da cultura, né? Ela tem que ser uma parceira também, né? Tem coisas que interessam às empresas, tem coisas que eu acho que cabe ao poder público financiar a cultura. Só que a gente deve ter um certo cuidado exatamente para você não cair na questão da mercantilização da cultura. Né? Ou seja, a gente tem que ter dois caminhos, né? Tem que ter a Lei Rouanet e também tem que ter o apoio aos projetos menores, os projetos que não vão conseguir atrair as empresas e que aí sim tem que ser bancados pelo Estado, pelo poder público. Voltando ao TSU, ele fala, não pode ser usado para projetos lucrativos e autossustentáveis. Então, eu faço um livro de poesia, não posso vender o livro, tem que ter uma questão de escala aí, tem que ser, né? Teatro, não vou poder vender ingresso? Vai ser considerado lucrativo ou não. O ministro, na entrevista, falou, eu teria que ter um instituto de pesquisa econômica para poder avaliar o que é autossustentável ou não. Se eu estou no lugar dele, eu falo, então tudo bem, nós vamos criar mais uma instância de aprovação. Primeiro vai passar no TCU e depois é que vem aqui para o Ministério analisar. Eu faria isso. Quando a gente vai, por exemplo, para a área da literatura, e aí é onde eu acho que de repente você vai ao lançamento, eu vou ao lançamento de livros, onde na contracapa do livro está lá a empresa patrocinadora. As empresas, várias empresas patrocinadoras, tudo empresa do Estado, Caixa Econômica, Banco do Brasil e por aí vai. E aí um livro que você está comprando R$250, quer dizer, realmente tem aí alguma coisa totalmente distorcida e fora do propósito verdadeiro que deve ser exatamente se patrocinar e se incentivar com aporte de recursos à produção cultural. Essa discussão começou quando o Bradesco deu um patrocínio de R$10 milhões para o Cirque du Soleil e o ingresso mais barato era R$360. Né? Então houve uma gritaria, o Ministério nunca mais aprovou o Cirque du Soleil, que continuou no ano seguinte recebendo sem incentivo o patrocínio do Bradesco, porque era um bom marketing para o banco. Né? Então, o espírito da lei é esse. Se você faz o seu produto cultural com dinheiro público, tem que ser um preço popular. Né? E isso eu concordo também. Mas tem não que é o que ser acontece. Um preço popular. Não, é que isso não tem como fiscalizar. Quando você enquadra o projeto, você tem que dizer, olha, vou fazer tal preço normal e tal preço promocional. Então, o potencial de lucro deste livro, por exemplo, se eu vender todos os 2 mil, vai ser R$120 mil. Você escreve lá. Agora, pode vender, pode encalhar. Né? Eu posso dizer lá que vou vender por 50 e vender por 100, porque isso não é fiscalizado e não tem condição do poder público fiscalizar esse tipo de coisa. Mas o importante é que o espírito da lei, por exemplo, os guias culturais que eu faço na minha ONG são distribuídos de graça.
Então é um projeto estritamente cultural. Agora, eu não tenho nada contra um escritor vender o seu livro, né? Venda por um preço popular, para um preço mais acessível. A única coisa que no caso de livro, que o Ministério mais ou menos exige é que 10% da tiragem vá para as bibliotecas do MINC. Então todo mundo já põe isso no orçamento, né? Já calcula o peso do correio e tal e manda lá para Brasília os 10% da tiragem. 10% da tiragem fica para o patrocinador também, porque isso a lei permite. E aí a logomarca muitas vezes está só naqueles 10%. Não está na tiragem inteira. Tá? Então tem esses detalhes que só quem realmente está no dia a dia é que vivencia essas coisas. Mário, eu agradeço muito a sua participação, deputado Eliomar também. A gente vai ficando por aqui. Infelizmente não dá para falar tanto quanto esse tema merece, né? Eu que agradeço. Obrigado. E obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.